Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre provas ainda, a segunda aula, né? Aula 2 de provas no processo penal. E hoje nós estudaremos especificamente o exame de corpo de delito ou perícias, tá? Exame de corpo de delito ou perícias. Veja bem, exame de corpo de delito, obrigatoriedades. Primeiro, professor, o que é esse meio de prova? Porque a partir de agora nós estudaremos os meios de provas. Meios de prova é a forma de convencer o juiz, tá certo? Por exemplo, uma testemunha, uma prova testemunhal, é um meio de prova. Documento é um meio de prova. Acareação é um meio de prova. Busca e apreensão é um meio de prova. As declarações da vítima é um meio de prova. O exame de corpo de delito é um meio de prova. Entendeu? Interessante você definir o que é corpo de delito. Tá? O corpo de delito é tudo que estiver ligado com a infração. Tudo. Por exemplo, tá? Imagina os senhores que numa briga, num bar, tá? Onde o sujeito usa o taco para bater na vítima, depois uma faca, pega uma garrafa, quebra, corta a vítima cai em cima da mesa de sinuca, suja de sangue. Tudo isso é corpo de delito. A garrafa, a faca, o taco, a mesa, tá certo? A cadeira que está suja de sangue. Tudo é corpo de delito. Cuidado, porque já teve prova que, por exemplo, numa questão de homicídio, colocava na alternativa que corpo de delito era apenas o cadáver. Negativo, tá certo? Se você encostar numa parede e deixar impressão digital, aquela parede, aquele local ali, é um corpo de delito, tá bom? A droga, a substância entorpecente é um corpo de delito. A lesão corporal é um corpo de delito. Tudo que estiver ligado com a infração. Tá bom? Tá? Então, e o exame? Exame é o estudo técnico, é o trabalho técnico do perito sobre o corpo de delito. Ora, alguém chega lá na delegacia e fala que está lesionado. Ele vai passar pelo exame de corpo de delito. Quem vai examiná-lo? Um perito, um médico legista, que vai fazer um laudo. A lesão é corpo de delito. E o profissional que faz a perícia, o estudo sobre o corpo de delito. Tranquilo. Necessidade, obrigatoriedade de exame de corpo de delito. Professor, exame de corpo de delito é a mesma coisa que perícia, né? Isso. Exame de corpo de delito ou perícia é a mesma coisa. Senhores, vai perguntar para você. Todo crime precisa desse tipo de prova? Todo crime requer o exame de corpo de delito ou perícia? Não. Não é obrigatório em todos os crimes. Obrigatoriedade, então, somente nos crimes que deixam vestígios. Ó, somente no crime que deixam vestígio, que deixam rastros da infração. Por exemplo, lesão corporal deixa vestígio. A droga deixa vestígio. Como assim, professor? A própria droga é o vestígio, porque tem que fazer o exame na droga para ver se realmente o sujeito está transportando substância entorpecente ou um trigo foi enganado, trigo, farinha, etc. Porque se ele não estiver transportando substância entorpecente, não tem materialidade para o tráfico de drogas. O homicídio, corpo de delito, o cadáver, né, a arma utilizado, tá? A impressão na parede, corpo de delito, tá certo? Ora, senhores, o arrombamento, se eu arrombei a sua casa para pegar o seu computador, o arrombamento é um corpo de delito que precisa ser periciado. Então, cuidado. Esse furto por arrombamento precisa de perícia. Agora, veja bem, senhores, eu caluniei você. A calúnia necessita do exame de corpo de delito? Não. Por quê? Porque não deixa rastro, porque não deixa corpo de delito. Não tem o que periciar. Então, cuidado. Sobre a prova, indica a alternativa correta. Todo crime requer exame de corpo de delito. Falso. Somente nos crimes que deixam vestígios. Olha aqui, ó. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável, necessário, obrigatória o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Eu vou falar para você agora o que é exame de corpo de delito direto e indireto e por que não pode ter a confissão do acusado. Por hora, basta você colocar aí que
a obrigatoriedade, a necessidade, a indispensabilidade do exame de corpo de delito é somente para os crimes que deixam vestígios, tá bom? Perícia direta e perícia indireta. Veja que o artigo fala assim, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Daqui, então, sai, senhores, a classificação da perícia. Perícia direta, exame de corpo de delito direto. Perícia indireta, exame de corpo de delito indireto. Eu posso falar perícia direta ou perícia indireta. Exame de corpo de delito direto ou exame de corpo de delito indireto. O que é isso, pessoal? Perícia direta ou exame de corpo de delito direto é quando ainda a infração, melhor, é quando ainda existirem vestígios da infração. Por exemplo, eu chego lá na sua delegacia, você está de serviço, eu falo assim, eu sofri uma lesão corporal. Você vai dizer, opa, cadê a lesão? Está aqui no meu braço, está aqui, tá bom. Você vai colher o meu depoimento, vai registrar o boletim de ocorrência, e vai solicitar uma perícia. Eu vou passar pelo perito, para o perito me examinar e depois fazer um laudo. Ora, como ainda tem vestígio, aquele exame, aquela perícia, recebe o nome de perícia direta. Senhores, é quando ainda existir vestígio da infração. Agora, imagina que eu chego na sua delegacia e falo o seguinte, ó, eu fui vítima de uma agressão. Você fala, tá bom, eu vou mandar você passar pelo perito, para o perito verificar as lesões. Eu vou falar para você, não, mas já faz tempo isso. Já faz mais ou menos 6 meses que aconteceu isso. E hoje que eu resolvi registrar o boletim de ocorrência. Não tem mais o que periciar, senhores, porque já desapareceram os vestígios, o rastro da infração. E só se faz perícia direta, ou seja, o exame pelo perito, quando ainda existirem os vestígios. Então, neste caso, como não tem mais vestígio, a perícia chama-se indireta. Perícia indireta, então, é quando desaparecido o vestígio. E a prova se faz através de testemunha. Por isso que às vezes fala, quem faz perícia indireta é a testemunha. Eu não gosto muito de dizer isso, porque dá a impressão que testemunha vai fazer perícia. E testemunha não faz perícia. Mas a testemunha comprova que realmente, há 6 meses atrás, eu fui vítima de uma agressão que deixaram lesões. Essa testemunha está atestando a materialidade de um crime e recebe o nome de perícia indireta. Essa prova recebe o nome de perícia indireta. Foi o que aconteceu com o goleiro Bruno, senhores. Achou o corpo da vítima para fazer perícia direta? Não. Mas existiram testemunhas que comprovaram o crime, pelo menos até agora, tá certo? Então, no caso do goleiro, não teve perícia direta, né, professor? Não, teve perícia indireta. A prova da materialidade foi suprida, foi melhor. A perícia direta foi suprida pela testemunha. Olha aqui, ó. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Ok? E aí vem uma observação. Não podendo supri-lo, a confissão do acusado. Como assim? Imagina os senhores, não tem corpo de delito, não tem mais vestígio, não tem como fazer perícia direta. Tem testemunha? Tem. Então ocorre a perícia direta, indireta. Não tem testemunha? Ah, não tem problema. O réu confessou o crime, senhores e senhoras. O réu confessou. A confissão não substitui, a confissão não supre a perícia. Então, cuidado, sobre a prova indica a alternativa correta. Desaparecidos vestígios, ou na ausência de testemunha, a confissão do réu poderá comprovar a materialidade ou suprir a perícia. Falso, porque o CPP fala, não podendo suprir a confissão do acusado, significa dizer que o sujeito chamou o companheiro dele para fazer uma trilha, tá certo? Ele já pensando em matar o companheiro, mata, esconde o corpo, não tem como fazer perícia direta. Ele
Se posteriormente procurar o delegado e confessar o crime, o delegado vai dizer, você tem condições de mostrar para nós o corpo? Tenho. Ele vai lá mostrar o corpo, não acha o corpo. E não tem testemunha, mas ele confessou. Ele vai ser condenado? Não, porque é nulo o processo que não existir perícia direta, que não existir testemunha, e a confissão sobre quando deixa vestígio. E a confissão não pode substituir a perícia. O CPP talvez pensou o seguinte, será que esse cara não está de jogada com o outro só para ganhar seguro? E está falando que matou e não matou nada? Ora, não achou o corpo, não tem testemunha, só a confissão não basta. Tá certo? Tá? Muito cuidado com isso. Olha aqui, ó. 67 diz, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, não sendo possível a perícia direta, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. A prova testemunhal, porque a perícia indireta, você vai ligar com testemunha. A prova testemunhal substitui a perícia, mas jamais a confissão do acusado pode substituir a perícia quando o crime deixar vestígio. Agora, imagine os senhores que eu pratiquei uma calúnia contra você. Calúnia não deixa vestígio. Eu confesso a calúnia, está valendo, porque calúnia não precisa de perícia, tranquilo. Isso que eu estou falando para os senhores é quando for obrigatória a perícia. Tem que fazer a perícia, não sendo possível, tem que ter testemunha. Não sendo possível, está livre, réu, porque a sua confissão não basta, tá bom? Perito, tá bom. Quem que faz a perícia direta? Perito. O que é o perito? Perito é um profissional com conhecimento técnico que realiza o exame de corpo de delito, que realiza a perícia direta. Vamos estudar esse profissional? Nós temos, no que tange ao perito, quem que nomeia o perito? Então, nomeação. A nomeação do perito é feita pelo delegado ou pelo juiz. Cuidado, porque na prova pode falar para você que a defesa pode nomear perito. Falso. Que o Ministério Público pode nomear perito. Falso. Quem nomeia perito? Ou vai ser o delegado na fase do inquérito policial, ou o juiz na fase do processo. O CPP fala que as partes não poderão interferir na nomeação do perito. Ai, eu, advogado, não gostei desse perito. Problema meu. Você não tem que gostar. Ah, você do Ministério Público não gostou desse perito. Problema seu. Tá certo? O que as partes, né, a defesa, a acusação pode indicar é alguém para analisar o laudo do perito. Este profissional recebe o nome de, muito bem, assistente técnico. Cuidado, eu não posso confundir perito com assistente técnico. Perito é um profissional que fez concurso para aquele cargo ou que foi chamado para fazer uma perícia. Tá certo? Por isso que tem um perito oficial e não oficial. O assistente técnico é um profissional indicado pelas partes. Vou te dar um exemplo simples, ó. Imagina que você é perito, tá certo? Eu estou defendendo uma ré por aborto, tá? Você, perito, concluiu que a substância que a ré tomou foi suficiente para causar a morte do feto, tá bom? Eu vou até uma médica e falo, doutora, dá uma olhada nesse laudo aqui. Aqui está dizendo que a minha cliente tomou esse remédio, assim, assim, assim e tal. E o perito fala que, na verdade, ela tomou, esse remédio foi o suficiente para abortar. A senhora concorda com isso? A senhora que é um profissional, ela lê. Marcelo, eu vou dizer uma coisa para você. Não é bem assim. Tem relatos, houve situações que mulher tomou isso aqui e não abortou, Marcelo. A senhora faz um documento para mim? Eu vou dizer, a senhora faz um parecer para mim? Sim, prima. Essa médica que eu estou conversando, ela é uma perita para o processo? Não. Ela é assistente técnico. Eu vou pedir para o juiz que admita ela como assistente técnico, tem toda a situação, nós vamos estudar agora. É só para você não confundir perito com assistente técnico. Senhores, nomeação do perito, as partes não podem interferir, será nomeado pelo delegado na fase do inquérito ou pelo juiz na fase do processo, tá bom?
Perito oficial. Nós temos duas categorias de perito: o perito oficial e o perito não oficial. O próprio nome oficial já te dá a noção. Perito oficial é aquele que tem um vínculo com o Estado porque fez concurso público para o cargo de perito, tá certo? Eu fiz concurso e passei para perito, estou trabalhando, perito para lá. Você é perito oficial. Já o perito não oficial é quando não existir na localidade o perito oficial, e o juiz ou o delegado chama duas pessoas para fazer a perícia. Tá certo? Imagina uma cidade lá do interior que não tenha médico legista contratado pelo Estado, concursado. Alguém foi morto, vai para o pronto-socorro. Quem vai atestar a morte? Dois médicos lá no... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.